Olá pessoal, tudo bem com vocês? Kátia Muniz aqui, de volta ao canal. Bem-vindo de volta ao canal. Você já passou por uma situação assim? Poxa, queria pintar para bebê, queria pintar uma camiseta para criança, queria pintar uma camiseta delicada para mim. Poxa, eu queria fazer encomendas de pintura em camiseta, mas eu não tenho muita ideia. Eu não tenho assim, tudo é muito difícil. Você se identificou com algumas desses questionamentos? Sim ou não? Já escreve aí para mim nos comentários se você se identificou com o que eu falei aqui, ou se você tem uma dúvida diferente. Eu quero muito saber, eu quero te conhecer. Então, nesse vídeo, eu trago essa sugestão aqui, ó. Olha que linda! Bem delicada. Flamingos. Quem não gosta, gente, é delicado. Não é só para bebê, para criança, é para qualquer idade. Eu, pelo menos, eu gosto. Já estou providenciando uma para mim, igual essa pintura aqui. É. Então, assim, essa aqui é uma camiseta 100% malha, algodão, Brandly, porque quando a marca é boa eu falo. Eu só falo daquilo que eu conheço para vocês aqui no canal. Sabe aquele trabalho que você pensa assim: usei pouca tinta. Olha a economia. Vou falar aqui embaixo, ó. Olha a economia. Usei pouca tinta. Fiz em meia hora. É a média. E depois que você pega a prática, talvez em menos tempo. Eu gastei meia hora. Você pinta, você começa a pegar agilidade. Você treina com o pincel liner, que ele é a dificuldade de muita gente. Essa pintura aqui é um excelente treinamento para o pincel liner, para você ficar craque nesse pincel, para você, ó, pegar o manuseio, a dinâmica da pincelada. Olha quantos benefícios em uma pinturinha. Então, além de que você pode cobrar da cliente a pintura apenas, a pessoa te entrega a camiseta e você cobra a sua pintura, a mão de obra, ou você compra a blusinha e cobra a peça inteira. Aí é com você. O que você preferir fazer, vai ter campo para isso, pode ter certeza. Aquela mãezinha que gosta muito do Flamingo e aquela pessoa que quer que você pinte com cores diferentes, a técnica que eu vou explicar nessa aula, você pode aplicar com os tons que você preferir. Porque eu já vi Flamingo pintado em outros tons diferentes desse aqui que eu fiz, ó. Então a criatividade, ela não tem, é infinita. A criatividade, ela tem que ser sem limite. Na arte, a gente não pode limitar nada absolutamente. Na arte, você tem que deixar a tua criatividade fluir. Principalmente quando você encontra uma cliente, igual eu já encontrei. Kátia, eu confio na tua criatividade. Eu quero tal coisa. Não, mas os detalhes é com você. Já tive muita cliente assim. E é ótimo. É muito bom, gente. Então, bora para a aula. Esse risco, só para lembrar, ele vai estar disponível no Instagram. Kátia Artes está aparecendo aqui para você e também vai aparecer no decorrer do vídeo aí da aula. Kátia Artes, underline, me embolo para falar isso toda vez, oficial. Ainda bem que tem legenda, né? Aí pronto, não tem dúvida. Me segue lá também. E se você pintar a sua, que eu sei que vai, porque você vai amar, vai se apaixonar pela praticidade dessa pintura, aí você me marca lá no Instagram e comenta aqui pra mim. Eu quero acompanhar o teu processo. Então, ó, vamos pintar flamingo. Eu vou usar para transferir o desenho carbono vermelho. Você vai precisar de uma camiseta malha algodão. Estou usando aqui da marca Brandly, gosto muito. Não estou recebendo nenhuma recompensa para fazer nenhum marketing, mas essa aqui é uma das marcas que eu recomendo. Essa aqui é de um aninho. Vamos usar as tintas da Acrylex.
em 3 tons de rosa que eu separei. Rosa chá, o rosa um pouco fluorescente, o rosa escuro, o preto, a aquarela silk incolor e também o acripuff branco. Pincéis da linha 421, número 2. Esse número 4 talvez não use. Se você tiver apenas esses dois, tem como trabalhar. O 422000 e o 421, número 2. Então, vamos começar transferindo o risco. Ele é bem delicadinho, o desenho, e eu vou distribuir vários flamingos aqui na blusinha. Dou uma conferida. É isso mesmo. Primeiro já foi. Já distribuí um para cada lado. Aí você pode fazer ao seu gosto. E vamos para a técnica. Vou começar com o pincel 421, número 2. Vou umedecer ele no aquarela silk incolor para pegar a tinta rosa chá primeiro. Todo o pescoço. É bem simples de fazer. Não precisa se preocupar que não vai ter contorno. Trago até a cabeça, ó, girando. Percebeu que eu girei o pincel? Encostei. Ele é macio, ó. E girei pra cabecinha aqui, ó. Só. Desse jeito. Esse é um tecido gostoso de pintar. Vai fazer isso em cada um, tá? Mas antes de passar para o próximo, eu venho com um pouquinho do branco. Ó, só tenho tinta de um lado do pincel, atrás não tem. Como faz isso, Kátia? Eu peguei a tinta branca, opa, arrasto o pincel aqui e no paninho, para não ter tinta atrás. O lado que eu tenho tinta fica para cima. Aí eu venho e passo aqui, ó. Em todos eles, vou repetir esse processo. E já volto. Agora que estão todos preenchidos, com o pincel 422000 da Condor, a mesma tonalidade de rosa chá, com uma misturinha aqui, ó. Vou misturar ele um pouquinho de aquarela silk incolor, só para ficar deslizando no pincel. Cuidado com o braço, ó. Uma vez que você já preencheu tudo,
o cuidado para essa parte aqui do seu braço, aqui embaixo, não encostar e sair borrando tudo. Então, pode se certificar que já secou um pouquinho para poder você fazer essa parte, tá? Que acidentes acontecem. Encostar o braço indo lá em cima. Então, com muito cuidado, sem encostar nos outros, ou espere secar um pouco. Aí você pode fazer isso. Essa pintura é um ótimo treinamento para quem tem dificuldade com pincéis delicados. Se você tem dificuldade com pincel liner, vale a pena testar, treinar com essa pintura até num paninho sem compromisso. Vale a pena. Ó, esse meu dedo, esses dois dedos aqui, ó, estão apoiados, tá? Em uma área que não tem tinta. Isso me dá segurança para encostar o pincel e levar, ó. Ó. Quanto mais em pé, mais fininho. Se eu deito, vai engrossando o traço. Que lindinho, né? Muito delicado essa pintura para bebê. E assim, você repete o processo em cada um deles. Não pode diluir demais a tinta, porque se ficar muito aguada, vai manchar na hora que você fizer esse contorno. E é um bichinho bem delicado, né? Aqui, ó, eu deitei, ó, o pincel, porque eu quero mais grossinho, tá vendo? Ó, a pontinha do pincel deitada. E assim repete. É um treinamento maravilhoso. É terapêutico, tá? Fazer isso, gente. Todos eles com as patinhas pintadas. Ou a perninha, como queira. Agora, ainda com o pincel liner, vou fazer a parte aqui do olho de branco. Ó. Tinta diluída. Enquanto você trabalhar com pincel liner, tinta diluída no Aquarela Silk Incolor. A ponta do bico é com a tinta preta, mas aqui a parte do olho que abre para o bico, ó, nós vamos usar branco. É bem delicado. Um tantinho só de tinta. Como se fosse uma bolinha e depois vem abrindo, sabe? Ó, uma economia de tinta. Você gasta pouca tinta e tem um trabalho lindo para você lucrar. Ó. É isquinha de tinta mesmo. Dá pra ver? Uhum. Pontinha do pincel. Ó. Trabalhe com carinho, sem pressa. Isso que é o gostoso, você fazer sem apavoramento. Não pode um trabalho desse aqui tentar fazer com pressa jamais. Porque vai borrar.
Faz com carinho, depois você vai se orgulhar de você. Trabalhando aqui agora, ó, em cada um, com cuidado para não encostar no que eu já fiz. Cuidado para a ponta do bico não ficar quadrada, tem que ficar pontudinho. Isso é um motivo de não fazer com pressa. Arredondando e bicudinho aqui. Formato, né, do bico. Que lindo! Agora, com o mesmo pincel, um pingo de branco em cada olhinho. É um pingo, gente, é um pingo mesmo. Ó, aqui no início aqui, ó, do branquinho que eu coloquei. Ó, um pingo. Um pingo. Pontinha do pincel, dá um pinguinho ali. Esse aqui tem que alongar um pouquinho esse bico, tá muito curto. Agora vamos para a parte de acripuff. Agora vem a parte boa. Eu, pelo menos, amo trabalhar com acripuff. É a tinta da Acrylex de expansão, tá? Ela expande em reação ao calor. Eu vou explicar no final. Nós vamos tingir o branco. Isso mesmo. Eu vou colocar um pouco dela aqui no meu recipiente. Ela pode tingir tranquilamente. Ó, vou colocar um tantinho aqui. E vou tingir com esse rosa aqui, ó. Um pouquinho desse e um pouquinho do rosa escuro. Mas fica também a seu critério. Um pouco mais. E vou misturar até ver o tom que eu quero. Colocar um pouquinho do rosa escuro também. Eu vou dividir o acripuff aqui em 2 tingimentos, ó. O acripuff, você não sabia que pode trabalhar no pincel também? Pode, não precisa trabalhar só com o frasco ali no bico aplicador. Você pode trabalhar assim. E vou aplicar aqui, ó. Peguei um outro pincel, tá, gente? Não tô usando aqueles... Esse aqui eu ganho mais tempo. Ó. Nem tão pouco e nem demais. Aqui você sabe que ele vai expandir, então deixa um tantinho que dê pra fazer uma expansão bonitinha, né? Ó. Não demais, tá? Pra não ficar bruto. Vou para o outro. E agora é só aguardar 24 horas para secar. Ou mais, tá? Porque tem acripuff. Mas o 24 horas é o mínimo. E então eu posso expandir a tinta com ferro no avesso da peça. Eu vou filmar também a hora que eu estiver fazendo isso para vocês poderem ver. E acabou, tá pronto o trabalho.
Para lavar é 72 horas, para secar a partir de 24. Ok. Então, chegou aquele momento da expansão da tinta. Ó, eu já tô com a minha peça com 24 horas seca. Tem até mais. Aí eu separei aqui um paninho, ó, um lençol, uma fronha de tecido macio, de algodão. Porque eu vou ter que virar a peça no avesso. Virei com um secador de cabelo potente, poderia fazer na frente, ali diretamente aqui na frente da pintura, mas eu não gosto do efeito, eu gosto mais com ferro. Dá um efeito diferente, tá? Virei a peça do avesso. Gosto de fazer, colocar um tecidinho, um tecido, ó, que é uma fronha, colocar por dentro, para que isso já fica mais macio. Então, aqui dentro tá, ó, o paninho, a fronha bem macia, o ferro já tá quente. E eu vou aos pouquinhos expandindo. Ele vai expandir de acordo com o tanto de tinta que você colocou, tá? Ó. Deixo um pouquinho, aí levanto. Não é passar roupa, é segurar, o peso do ferro tá na minha mão e eu encosto o calor do ferro na peça, onde tem a tinta Acripuff ali. Onde eu depositei, eu deixo o calor do ferro. Alguns minutinhos, vou mudando a posição para também não queimar o tecido. E aí paro para dar uma olhadinha. Paro para dar uma conferida. Porque qual é o maior segredo? Enquanto ela não expandiu, ela tem um certo brilho, ó. Tá vendo? Depois da expansão, fica totalmente fosco. Você pode virar que não tem brilho. Esse é um segredo para saber que você já expandiu que já está todo o processo da expansão pronto. Como eu utilizei pouca tinta, não vai ficar tão em alto relevo. Vai ficar, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, já começou a perder o brilho, ó. Então, vai expandir só um pouquinho. Eu fui delicada na aplicação. Eu não queria muito grosseiro o efeito. Mas se você usar um pouquinho mais de Acripuff, vai aparecer mais. Espero que você tenha aprendido sobre a expansão da tinta Acripuff agora nesse vídeo. Mesmo assim, qualquer dúvida, você pode deixar no comentário. Ficou bem discreto. Se eu ver que tem algum ainda com brilho, posso expandir um pouquinho mais. Mas olha que gracinha. Tá vendo? Ó, o relevinho dele aqui, ó. Foi bem discreto, porque eu depositei pouquinha tinta. Ó, aí se você quiser que fique um pouquinho mais alto, pode colocar mais Acripuff aqui, tá? Olha que gracinha, que delicada que fica a camiseta. Ó, que gracinha que ficou, bem delicado, ó. Tá vendo aqui? Ó. Mas ficou um mimo essa camiseta. Vale a pena. Produção rápida, delicado, e pode fazer em camiseta de adulto também.
eu vou deixar um risco disponível lá no Instagram. Aí você pinta a sua peça e me marca. @oficial. Tá aqui na legenda. Beijo, até o próximo vídeo.